Moisés ali como um canal de bênção para a população, para aquele povo. E nos dias de hoje, irmãos, ser forte, ser corajoso, mediante uma sociedade corruptível, mediante um povo que troca Jesus por um copo de cerveja, por uma dose de uísque, por um cigarro de maconha, que troca Jesus por uma baladinha de algumas horas. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas louvado seja Deus, porque eu e você estamos aqui neste lugar esta noite. Ainda há os remanescentes sobre a face da terra, que não nega, que não negocia, que não abre mão daquilo que o Senhor tem. Aleluia! Sinta-se privilegiado. Eu sempre digo isso e vou dizer aonde eu passar, irmãos. Muitos queriam estar onde eu e você estamos, mas não puderam, porque desceram à sepultura, porque estão acamados, entubados dentro de uma unidade hospitalar, encontram-se encarcerados espiritualmente, mas eu e você fomos agraciados pelo Senhor. Então glorifique a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele por esse fôlego de vida que nós temos no dia de hoje. Aleluia, porque Ele é o poderoso Deus. Ele é quem vai adiante de mim, Ele é quem vai adiante de você. O único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado nesse lugar esta noite. Aleluia. E se você veio a este lugar para não adorar a Ele, irmãos, você está no lugar errado, porque aqui nós viemos para servi-lo. Eu fico boba de ver, né, como o pastor falou sobre os mercenários da fé. Em vez de vir e doar para a casa do Senhor, eles tomam. Aí o crente que pagou os R$200 não oferta na casa do Senhor, né, pastor? Não dizima. Mas quando vem um de fora, arranca até a alma dele, eles voltam da casa, o carro, a família. Mas seja fiel ao ambiente que você se encontra, porque o galardoador é certeiro sobre as nossas vidas. Amém? Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número, quero ler o 6 em diante. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Josué, capítulo de número 1, verso 6 em diante. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olhe para esse crente lindo que está do seu lado e diga para ela: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Mais uma vez para o diabo escutar: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome dele. Aleluia. O Senhor, ele é maravilhoso. Todos nós conhecemos a história de Moisés, a história de Josué. E o mais interessante é que quando Deus leva Moisés até o alto do monte, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Imagine você salvar um povo, amando de Deus, enfrentar a fúria de um faraó, andar por desertos escaldantes e frios, e quando está próximo de alcançar a promessa, você não alcançar.
Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele foi fiel ao Senhor, mas ele contemplou a promessa só de longe. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Entramos na casa do Senhor num culto como este e não glorificamos a Deus, não exaltamos a Ele, não rendemos a Ele a adoração que Ele merece, não rendemos a Ele a gratidão por nós estarmos vivos, por estas portas ainda estarem abertas. E aí quando nós estamos caminhando, está doendo, o caminho é árduo, é espinhoso, é doloroso, vem lutas, vem perseguição, a tempestade se levanta de um lado, o mar se fecha do outro, e a gente vai persistindo, mas chega uma hora que a gente cansa, a gente desanima. E o primeiro pensamento que vem na cabeça do cristão quando está desanimado, o que é? Desistir, parar. Hipocrisia nossa se falar que isso não vem na nossa mente. Tem dia que a gente está lá lavando louça, limpando casa, fazendo as coisas, falando com o Senhor ali em constante oração. Aí vem aquela afronta, aquela opressão no mundo espiritual e a gente fala: Senhor, eu estou tão cansada. Mas não é o cansaço físico de trabalhar. Eu faço a jornada de 12 horas por dia, eu trabalho com monitoramento de condomínios. Tem dia que eu pego 12 horas, pego uma semana inteira, 7 dias, irmãos. 5 dias, 12, pensa como é que vai. O corpo físico cansa, mas o espiritual está sempre ali preparado e pronto e guerreando. E eu louvo a Deus por isso. Nós viemos numa semana abençoada, pregando, louvando, e aonde eu passo eu falo, irmãos, não existe outro lugar melhor para se estar do que a casa do Senhor. É todos os dias nos esforçando, lutando, nos animando pela palavra dele. Porque se nós olharmos a situação, a gente desanima. Se Josué fosse olhar para a situação daquele povo, ele teria desanimado. Moisés, quando desceu do monte, o povo tinha levantado o bezerro de ouro, estava adorando outros deuses. Eu acredito, eu posso conjecturar dessa maneira a fúria que entrou no coração dele. Eu subo para orar ao único Deus de Israel e vocês estão adorando a outros deuses. E não é diferente nos dias de hoje. Muitos estão dentro da casa do Senhor, mas coxia entre dois pensamentos. Não se esforça o suficiente de matar a própria carne, de matar o eu, de matar o ego. Porque se não acontece do jeito que a gente quer, a gente também não quer Jesus. E Deus prepara. Moisés veio adiantando o caminho, aí Deus dá a preparação para Josué. Josué, ele se espelhou em Moisés. E eu acho muito interessante isso, irmãos. Se chega alguém na igreja que louva um pouquinho melhor, vou usar a irmã como exemplo. Como que é o nome? Vou usar a Lu como exemplo. A Lu vem aqui, louva, que treme o teto da igreja, a igreja pula, roda, sapateia, dá glória. Os instrumentos até param de tocar. Aí se chega alguém que faz um pouquinho melhor que a Lu, aí a Lu fica carnuda. Aí o pastor começa a usar aquele vaso que acabou de chegar, porque às vezes veio machucado de outros lugares. Aí começa a surgir borbulhinhos, ciúmes. Mas eu aprendi que se tem alguém que é melhor do que eu vou pegar aquilo que ele tem de melhor e vou juntar com o que eu tenho. Se a irmã tem um timbre mais agudo do que o meu, peraí, eu consigo fazer também, então eu vou pegar esse tom dela, vou pegar. Se o irmão tem uma dicção melhor na palavra, eu vou pegar também. E eu creio que Josué era dessa maneira com Moisés. Tudo que Moisés fazia, eu creio que ele ia pegando os detalhes. Né, pastor? Porque a gente tem que andar com quem é espiritual. Ontem foi pregado isso no culto de mulheres. A gente tem que andar com quem é espiritual. Porque quando o profeta chega na casa da viúva, ele pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Ela fala: eu tenho uma pequena botija de azeite. Algumas Bíblias falam botija, não sabemos dizer se ela é grande, se ela é média, se ela é pequena, se ela estava cheia, se ela estava pela metade, se ela tinha só um pouquinho. Aí ele fala para ela assim: vai buscar vasos emprestados. E ela busca vasos, não poucos, mas muitos. E o vaso para ser cheio, ele tem que estar com a boca para cima. Vamos olhar aqui, pastor.
ficou pela metade dos vasos. Ela encheu os vasos que estavam com a boca para cima, certo? Aí o que estava assim, irmãos? Jesus, ele quer nos encher de uma forma sobrenatural. E para ele nos encher, nós temos que andar com quem está cheio. Nós temos que nos espelhar naquele que tem um bom testemunho, naquele que você olha que a conduta de vida dele não é só dentro do templo, nas quatro paredes, mas é lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. E Moisés, ele era assim. Ele seguia tudo aquilo que Deus pedia, tudo aquilo que Deus mandava. E o povo só murmurava, só reclamava, achava ruim de tudo, nada tá bom. E nós vivemos no meio de um povo dessa maneira, como naquela época. Reclama de tudo, nada tá bom, a igreja não tá boa, o sapato não tá bom, a cor da roupa não tá bom. Tudo que faz reclama, tudo que faz acha ruim. Aí Deus pega, levanta o pastor, dá um direcionamento, chama o puxão de orelha ali e fala: irmãos, é assim que tem que ser. É Deus que mandou, pronto e acabou. Abaixo do céu, a autoridade maior nas nossas vidas são os nossos líderes. E eles vão se espelhando em Moisés. Imagina que maravilhoso, irmãos. Para ele pode ter tido um momento ruim, triste, sim, porque era para Moisés entrar junto com eles. Mas nem aquele povo entrou, irmãos, de tão duro que eram aqueles corações. De tão ruim que era o povo. Porque se tem um povo ruim, irmãos, é o povo crente. Pensa num povo ruim, somos nós, irmãos. Falar que nós é santinho, mentira, nós não somos não. Nós somos ruins. Porque nós conseguimos abrir mão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Imagina se quando Josué soubesse que na terra só tinha gigante, se ele desistisse, se ele parasse, se não, Senhor, vamos por outro caminho, vamos fazer outra rota. Não vamos por aqui não, porque lá é terra de gigante. Não, ele foi fiel, porque o próprio Deus o encorajou. A palavra dele diz: não te mandei eu, seja forte e corajoso. Essa luta não vai te matar. Essa peleja o Senhor vai guerrear por você. Essa dificuldade, essa porta fechada, é o Senhor que está no controle. E enquanto Ele estiver no controle, nós vamos na nossa força. Não, nós vamos na força dEle. Porque Ele é o Todo-Poderoso da minha e da tua vida. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar essa terra. Aí o pastor está aqui conduzindo a igreja, trazendo pregações, palavras, ensinamentos, culto de ensino, tudo dentro da palavra. Ele nos esforça todos os dias, nos ensina todos os dias, que não há outro caminho fora da presença do Senhor, que não há outra coisa que possa nos fazer melhor do que a presença do Senhor. Não há outro ensinamento, não existe do que a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz, ela nos conduz ao caminho reto e nós vamos chegar ao céu se nós seguirmos esse manual. Todos os dias, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, tem um esforça-te, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu me recordo que quando acontecia eventos assim nas igrejas, o povo vinha por quem estava no cartaz, né? Mas daí acontece isso que o pastor falou. Às vezes vem aqui, não edifica as nossas vidas, porque ninguém quer ouvir palavra. Chega num culto como esse, o povo só quer manifestação de louvor. Aquele barulhão todo, aquele oba-oba. E o que edifica a minha, a tua vida, que é a palavra do Senhor, fica onde? Chega nas vigílias da noite, é quase 2, 3 horas de louvor, irmãos, e 10, 15 minutos para a palavra. O louvor, ele acalenta a alma, ele alegra o coração entristecido, mas o que edifica a minha, a tua vida, o que vai levar eu e você para o céu é a palavra do Senhor. E ele disse aqui, medita nela dia e noite. É todos os dias, é todas as horas. Irmão, você ora 24 horas por dia? Ora, irmãos. De joelho? Não. Eu me esforço para estar de joelho? Me esforço. Porque é difícil a gente que trabalha fora, que tem filho, que tem casa para cuidar.
Mas a gente está na pia, está falando com o Senhor, está andando de carro, está falando com o Senhor, está conversando com alguém, instruindo alguém, levando uma orientação espiritual. O pensamento está conectado com o Senhor. Todos os dias temos que renunciar o nosso eu, as nossas vontades, abrir mão daquilo que nós queremos para nós, para vivermos o que o Senhor tem para nós. E muitos não têm feito mais isso, têm abrido mão disso, não têm se esforçado, não têm meditado. E o Senhor preparou um povo como eu e você nessa noite, para recebermos essa palavra, essa injeção de ânimo. Esforça-te, tem de bom ânimo, não desanima no meio do caminho, não para, não abdique da sua fé, porque naquele grande dia Ele vai requerer de mim e de você tudo o que Ele designou para nós aqui na terra. E o que é que nós vamos ofertar a Ele? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quem transmite o poder é o Senhor. Quem transmitiu a palavra para Josué foi o próprio Deus. Ele quem conduziu eles à terra prometida, é Ele quem conduz eu e você no caminho que nós temos que seguir, na onde nós temos que chegar. Se nós formos fazer da nossa vontade, irmãos, a gente não faz aquilo que o Senhor quer. Se Josué fosse olhar para a dificuldade, para o coração endurecido daquele povo, irmãos, ele também não teria chegado, nem ele, nem Caleb. Mas um povo que conheceu o poderio de Deus, à noite o frio escaldante do deserto, Deus os aquecia com uma coluna de fogo. De dia, aquele sol escaldante, Deus põe uma nuvem sobre eles. As roupas não rasgavam, os sapatos cresciam conforme eles iam crescendo. Deus mandava o maná do céu e o povo ainda assim foi rebelde e duro de coração. Porque só querem o melhor, mas não querem dar o melhor para Ele. Então, para nós queremos o melhor, nós temos que dar o melhor. Não fazer barganha com Cristo como muitos fazem. Eu vou se acontecer isso. Não, irmãos. Temos que nos esforçar, porque quem dá a palavra final é o Senhor. E Ele deixou bem claro, o povo tinha perdido a esperança, não acreditavam mais. Tinham desacreditado. Eles preferiram voltar para o Egito. E quantos dentro da casa do Senhor não fazem isso, irmãos? Vem aqui, recebe uma palavra abençoada, os líderes se desdobram em oração, em consagração, em busca pelas nossas vidas. Aí saímos dessas portas para fora, largamos tudo aqui dentro e vamos viver do jeito que a gente quer. Mas não há mais tempo para isso. Jesus está às portas, irmãos. E Ele vai voltar e Ele vai requerer de mim e de você o que nós temos feito no dia de hoje. O dia de hoje está registrado no céu, irmãos. O dia de hoje está marcado no céu. E o Senhor conhece e contempla cada um aqui neste lugar esta noite. E Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que eu preciso. E ainda assim, irmãos, nós não merecendo, a graça dEle nos alcançou. As misericórdias dEle se renovou sobre mim e sobre você no dia de hoje. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, irmãos. Porque quando Jesus, ele prepara Josué para conduzir o povo, Josué vai lá e anima o povo. O que ele recebe do Senhor, ele passa para o povo. Hoje nós temos o total acesso a Jesus Cristo, a Deus. Antigamente tinha que levar para o sacerdote, tinha que levar o sacrifício. Hoje não. Hoje nós temos acesso a Ele, não queremos. Não queremos orar, não queremos nos esforçar. Acordamos pela manhã já desanimados. Eu acordo todo dia, 5 horas da manhã, 4h30. Eu sento e falo, Deus, obrigada, eu estou viva. Obrigada. E vamos para a labuta do dia. Encontramos com pessoas desanimadas, entristecidas, querendo parar. Encontramos com quem já parou, com quem já desanimou. E a nossa missão é fazer como Josué fez. Pela instrução que ele recebeu de Deus. Olha, esforça-te, tem de bom ânimo.
O Senhor falou que nós vamos herdar a terra, então vamos nos esforçar para isso. Vamos caminhar mais uma milha que tiver que caminhar. Vamos pelejar, vamos continuar remando. Não vamos pular fora do barco, não. Aleluia. Tá difícil, mas eu estou aqui com você, nós vamos junto. É eu te ajudando, é você me ajudando. E nós vamos rumo àquilo que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Há uma graça do Senhor sobre este lugar. Há uma graça do Senhor sobre este lugar, irmãos. Falar que vai ser fácil, irmãos, até a grande vinda de Jesus, não vai ser não. A tendência é piorar. Nós estamos vendo aí os grandes sinais acontecendo. É assassinatos, liga a televisão, é desesperador. Aí a gente tem o privilégio de ter Jesus para apresentar para esse povo, para animá-los, para dar uma injeção de ânimo neles, e nós não queremos. Estamos acomodados. Tem crentes que cheiram mofo dentro da igreja. Eu preguei isso numa igreja, irmãos. O grupo das irmãs só faltou dar piruleta. Eu tenho medo daquelas senhorinhas do coque, irmãos. De verdade, às vezes eu chego dentro de umas assembleias e eu falo, Senhor, tem misericórdia. Você senta perto dela assim, se você está em pecado, então você nem passa perto. Porque ainda há remanescentes, irmãos. E nós somos esses remanescentes. Porque nós estamos aqui num domingo como esse, adorando, mostrando o quão grato nós somos por mais um dia na presença dEle. Aleluia. Não abra mão daquilo que o Senhor tem para vocês. Não desista daquilo que Ele tem. Não seja apenas mais um no meio da multidão. Às vezes o povo gosta, é legal, é gostoso ver a igreja cheia, ver a glória de Deus sendo manifestada. Irmãos, mas multidão atrapalha. Eu aprendi que multidão atrapalha. Atrapalha você de adorar, atrapalha você de ouvir, atrapalha você de tocar em Jesus, atrapalha você de se concentrar com o céu, de se conectar com o trono do grandão. Às vezes é um pouquinho de gente assim, mas a graça dele é presente no ambiente. A presença dele é notória dentro da casa. Aleluia! Aleluia! Maravilhoso! E após o Senhor preparar e animar a Josué, ele se posiciona. O que é se posicionar? É estar diante de uma grande batalha. Eu estava desanimada, eu me animei. E eu estou me esforçando. Vamos para Ana. O que Ana fez? Ela se levantou e foi até o templo adorar ao Senhor. E o que eu acho mais interessante é que Penina tinha 7 filhos. Se não me falha a memória, 7? 7. E ela não deu nenhum para o Senhor. Ana não tinha nenhum. E quando ela falava com o Senhor dentro do templo, se o Senhor me der, eu o devolverei a ti. Olha que forte isso, irmãos. Ela se levantou, se animou, se posicionou, orou, entregou, confiou. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Nos levantar, nos animar, nos posicionar e ir adiante daquilo que o Senhor colocou. Porque nós vamos alcançar a terra prometida, que é o céu. Irmãos, imagina que glória nós andarmos pelas ruas de ouro, contemplarmos aquele muro de jaspe, ver a árvore da vida, irmãos. Como eu anseio por isso. Poder encostar a cabeça no peito de Jesus, sabe, sentir a mão dele fazendo carinho. Irmãos, isso deve ser surreal. Porque se a presença dele é manifestada em nossas vidas, já é algo estrondoso dentro de nós, que o nosso corpo não suporta. Imagina nós do lado dele, caminhando com ele. Aleluia! Poder olhar para Abraão e falar para ele assim: qual que foi a sensação quando você olhou para o céu ouvindo a voz de Deus? Falar para Jacó: Jacó, e a sua luta lá com o anjo, como é que foi? Irmãos, eu quero ouvir deles. E nós vamos ter esse privilégio, mas para isso precisamos nos esforçar aqui. Não fazer que nem esse povo, endurecer o coração, duvidar, desanimar no meio do caminho, não. É permanecer e ir até o final. É se firmar e olhar para o alvo, que é Jesus. Focarmos nele.
porque a palavra dele diz: eleva os meus olhos para os montes. Eu não vou elevar meus olhos para o pastor, eu não vou elevar meus olhos para as irmãs. Quando eu adiento num ambiente como esse, eu tenho que levar os meus olhos para o alvo, que é o Senhor Jesus. A minha vida vai de mal a pior. Eu estou desempregado, eu estou triste, eu estou desanimado, mas o meu alvo é o Senhor. Independente do que está acontecendo, eu me esforcei e cheguei nesse lugar para adorar a Ele. E eu sei que no tempo dele, Ele vai fazer. Aleluia! Nem todo dia a gente é crente não fiel. Nem todo dia a gente é crente fervoroso não. Tem dia que a gente é crente chinfrinho, crente desanimado, crente reclamão, crente murmurador. Mas nós adentramos num lugar como esse, independente de não estarmos 100%, nós olhamos para o alvo, nós recebemos a palavra do Senhor. E isso é a certeza de que Ele é nas nossas vidas, de que é para Ele, por Ele, sempre todas as coisas. Aleluia! Maravilhoso! Ele se posiciona e vai fazer aquilo que o Senhor manda Ele fazer. E Ele está preparando o povo para a passagem. Lamentável aquele povo não ter conseguido enxergar. Imagina, irmãos, a gente carregar uma uva enorme assim, né? Eles precisavam de homens para carregar o cacho de uva. Hoje ela é pequena, tem cachos que cabem na nossa mão, imagina? Aí eu comecei a imaginar todas as frutas. Falei, Jesus, imagina a melancia, que tamanho que deveria ser. Sangue de Jesus tem poder. Porque tudo que Deus tem para mim e para você é melhor. É grande. É extraordinário. O Senhor nunca vai vir com coisinha pequenininha. Ele sempre vai vir com o melhor. Aleluia. Tudo que Ele tem para mim e para você sempre foi e sempre será o melhor. Mas para isso nós precisamos querer. Todos os dias. Quando o desânimo bater a sua porta, lembre-se dessa palavra: esforça-te, tem de bom ânimo. Eu sou contigo. Eu vou adiante de você. Quebra os ferrolhos de ferro, quebra os carros. Ele destrói tudo por mim e por você. Ele passa comigo e com você na fornalha. Ele passa comigo e com você sobre as águas. Ele se dispõe diante da peleja, junto comigo e com você. Mas para isso nós precisamos nos esforçar. Tem homens e mulheres corajosos nessa noite? Aleluia. Não, irmão, está muito fraco. Tem homens e mulheres corajosos nesse lugar, nessa noite? Aleluia. Porque chegar aqui e falar: eis-me aqui, estou disponível. Aí na hora que Ele quer a nossa disponibilidade, cadê a gente? Ah não, Jesus, isso eu não aguento não. Agora a irmã Tamires está na frente da obra junto com a irmã ali. É difícil lidar com pessoas, grupos de irmãs, então o sangue de Jesus tem poder. Porque é uma opinião diferente da outra, né, irmã? A irmã aprendeu a lidar com cada uma, a irmã sabe, conhece cada uma, e o Senhor é da mesma forma. E Ele nos dá estratégia para lidar com isso. Tem a irmã que é mais turrona. Não, não concordo. Ah não, tem que ser assim, vai ser melhor. Mas aí Deus te colocou lá com estratégia para poder lidar e saber diferenciar cada uma. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas é nas tuas mãos que está. Então não adianta querer abrir mão, não adianta querer desistir, não adianta falar que não dá mais. Ah, Senhor, levanta outra. Não, eu levantei você. É você que eu quero diante desta obra. Poderia ter tantas outras portas, tantas outras coisas para tu fazer, mas é você que eu escolhi para esta obra. É nas tuas mãos que elas estão. Porque eu te dou estratégia para cuidar de cada uma. Eu te dou estrutura para lidar com cada uma. Então não adianta falar: Senhor, levanta outra. Vou orar para o Senhor levantar outra. Ele não vai levantar. Porque
porque é nas tuas mãos que está, e é nas tuas mãos que vai continuar. E quando for o tempo de você parar, Ele falará com você. Aleluia. E você saberá que é Ele falando. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. Será que você consegue sentir essa presença? Será que você consegue sentir essa graça? Será que você consegue sentir o Espírito Santo aí? Aleluia. Abra o teu coração. Não seja como esse povo não, de coração endurecido, de alma amargurada. Ainda que você não esteja sentindo nada, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque você não precisa sentir, você não precisa demonstrar num grito, numa atitude. Aos poucos Ele vai se manifestando, mas para isso precisamos nos esforçar. Senhor, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu estou aqui me esforçando, eu estou aqui me dedicando, e eu creio que o Senhor vai me animar. Aleluia! Poderoso! Que graça, Jesus! Aleluia! 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 E vai ter situações que nós iremos passar, irmãos, nós vamos querer alguém do nosso lado, e não vamos ter. Eu creio que quando Josué se viu sozinho, ele lembrou de tudo que Moisés fazia. Eu creio, irmãos, estou conjecturando, tá? Não é a Bíblia que está falando. E ele pode ter tido esse sentimento, porque ele tinha ali um líder que o impulsionava, que o levava, que o instruía, que o ensinava. E muitas das vezes o Senhor vai permitir situações das nossas vidas como esse momento. Deus tirou Moisés. E Ele vai tirar pessoas do nosso lado, para nós aprendermos. Porque às vezes nós confiamos muito nas pessoas. Às vezes nós contamos muito com as pessoas. Aí para não nos machucar e não nos decepcionarmos, o Senhor faz o quê? Tira. Aí Ele fala, agora é eu e você. É na minha força, é no meu querer, é na minha vontade. Aí Ele fala para mim e para você na noite de hoje, como Ele falou para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Falar que todo mundo está aqui dentro vivendo legal, bacana, irmãos. Eu duvido. Mas estamos nos esforçando. E a cada manhã é um ânimo que Jesus injeta em nós. A cada manhã é um ânimo que Ele injeta em nós. A cada manhã é um ânimo que Ele injeta em nós, para nós estarmos de pé diante de tudo que temos que enfrentar. Então, quando nós nos posicionarmos como o Senhor quer verdadeiramente, nos animando, nos esforçando, nós alcançaremos e tocaremos, apalparemos e sentiremos a promessa do Senhor. Aqueles contemplaram pisando, tomando posse. Nós vamos contemplar também o céu de glória pisando e tomando posse, porque somos peregrinos nesta terra. Não somos daqui. Eu falo que nós somos extraterrestres, mas não é daqui, né, irmãos? Às vezes eu olho para o céu orando ao Senhor, eu falo, Deus, como o Senhor é lindo. Que vontade que eu tenho de ver esse céu. Não é esse que eu vejo aqui, o terceiro, aonde o Senhor está. E bate uma saudade, sabe, irmã? Às vezes eu choro falando com Deus. Falo, que saudade. É porque nós não é daqui, nós é de lá. Nós tem sangue real, irmãos. Princesa Elizabeth, príncipe não sei da onde, lá não é nada perto de nós. Nós tem sangue real de verdade. Nós não precisa de um brasão, não. Nós tem o sangue que verteu na cruz do Calvário, puro, santificado, que nos dá vida, que nos dá ânimo, que nos esforça. Aleluia. E Ele está presente neste lugar, nesta noite. E para você não sair daqui da mesma maneira que você entrou, se posiciona diante do que Ele falou e do que Ele quer para nós. Aleluia. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque a tendência é só piorar daqui para frente, irmãos. Infelizmente. E se nós estivermos alicerçados nessa palavra, se
nós tivermos ela guardada no nosso coração, pode o governo cair, pode o governo levantar, pode acontecer o que foi fora. Quem nos mantém de pé é a viva e eficaz palavra do Senhor. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu quero adorar ao Senhor com você nesta noite. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. Antes de você colocar a mão no seu coração, olha para esse crente lindo que está do seu lado e fala para ele: esforça-te. Eu não volto mais, irmão. Essa voz, esforça-te. Vocês estão cansados? Estão, né? Porque são 3 dias de festa, eu sei como é que é, irmãos. Mas louvado seja Deus por isso. Isso aqui é só um treinamento, porque lá vai ser eternamente 24 por 48, 72, 120, 124. Só adorando ao Senhor. E se você ficar cansadinho aqui, lá no céu você não vai conseguir adorar 24 horas. Aleluia. O povo quer morrer, irmão. Eu ponho o povo de pé, eu ponho o povo sentado. Irmão, você está cansado? Tem uns irmãos que olham de cara feia pra gente, eu não estou nem aí. Fala mais uma vez para esse crente que está do seu lado: esforça-te e tem de bom ânimo. Essa palavra vai ficar gravada no teu coração e na tua mente. E todos os dias que você pensar em desanimar, você vai lembrar. A pastora fez a gente falar várias vezes: esforça-te e tem de bom ânimo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Põe a mão no teu coração nessa noite e adore o Todo-Poderoso que se faz presente neste lugar.